Você confere a partir de agora a transmissão da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 4 de fevereiro. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da primeira reunião ordinária, sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Justificamos a ausência da conselheira Márcia, motivo de férias. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Presidente, boa tarde a todos. Há um processo de minha relatoria com pedido de sustentação oral 7486 de 2008. Perfeitamente, terá preferência na pauta. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Processo 7171-2012, processo segunda sessão, está comigo, estou devolvendo ao conselheiro Marco Antônio. Excelência. Pois não. Desculpe, só para fins de direcionamento, há previsão de retorno da conselheira Márcia para efeito de manutenção em pauta ou não dos processos? Eu acredito que ela retorne brevemente. Então, vamos manter os processos em pauta, né, Excelência? Inclusive isso. Este, né? Isso. Processo 2784-2013, primeira sessão, vista conselheiro Marco Antônio, pretende prorrogar? Prorrogar, Excelência. Prorrogado. Relator, conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 3246-2013, também primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Prorrogação, senhor? Também prorrogado. Tem prorrogado na forma regimental, relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon. E, por fim, o processo 2099-2012, primeira sessão, também conselheiro Marco Antônio. Da mesma maneira, conselheiro. Fica prorrogado, processo também de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com os acordos de minha relatoria. Acórdão 1278-2014, processo 5282-2014, Fundo Municipal de Saúde, Jerônimo Monteiro, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1279-2014, processo 5283-2014, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Acórdão 1059-2014, processo 1320-2013, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, denúncia não conhecer arquivar. Acórdão 1119-2014, processo 6880-2012, Alto Rio Novo, auditoria ordinária, converter em tomada de conta especial, contas irregulares, ressarcimento, multa, afastar a responsabilidade de Edson Soares Benfica, arquivar. Acórdão 1186-2014, processo 3682-2014, Atílio Viváqua, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1187-2014, processo 3971-2014, Banestes, títulos e valores imobiliários, prestação de contas anual 2013, quitação, arquivar. Acórdão 1188-2014, processo 5598-2011, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relatório de auditoria 2009, arquivar. Acórdão 1189-2014, processo 5604-2011, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relatório de auditoria
arquivar. Acórdão 11/90/2014, processo 4239/2009, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, denúncia, arquivar. Acórdão 11/91/2014, processo 469/2009, Prefeitura Municipal de Conha, denúncia, arquivar. Muito obrigado. Passemos à fase de julgamentos processos em pauta. Havendo pedido de sustentação oral, convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar o processo 7486/2008. Obrigado, presidente. Trata-se de expediente encaminhado pela Corregedoria Regional da Polícia Federal, versando sobre indicativos de irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Fundão, nas movimentações dos recursos advindos de royalties de petróleo e desvios de recursos do Fundef, entre outros, referentes aos exercícios de 2005 a 2008. A instrução técnica conclusiva opinou pela manutenção das seguintes irregularidades: 3.1.1, repasse indevido de recursos de royalties para conta de recursos próprios; 3.1.2, projeto básico deficiente; 3.1.3, edital com planilha orçamentária deficiente; 3.1.4, inexistência de critério de aceitabilidade de preços; 3.1.5, critério inadequado de reajuste; 3.1.6, exigência indevida da visita técnica conjunta; 3.1.7, pagamento de valor global superior ao praticado pelo mercado; ressarcimento de R$ 579.038 imputado a Maria Dulce Soares. 3.1.8, transferência de recursos da conta Fundef para a conta MDE. 3.1.9, ausência de cadastro das famílias beneficiárias do projeto Prato Cheio. 3.1.10, ausência de comprovação de entrega das cestas básicas às famílias beneficiadas. Ressarcimento de R$ 130.838. Julgar irregulares as contas. Ressarcimento já me referi. Multa. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Da mesma forma, o Ministério Público Especial de Contas pronunciou. Convido o representante legal para, na forma regimental, proceder à sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15. Excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro Marco Antônio, senhor procurador de contas, eu de início agradeço ao conselheiro Chamon pelo adiamento que me deu de uma semana para vir proferir essa defesa oral. Em verdade, esse processo, eu presumo que a área técnica tenha por 2 vezes cometido o mesmo equívoco. Não há essas irregularidades que foram trazidas pela área técnica, seja na instrução técnica inicial, cuja defesa foi feita em 2010, seja na instrução técnica conclusiva, que eu desconheço os motivos, porque ela manteve as irregularidades. Vamos abordar, dentro do que o tempo nos permite, cada uma delas. Primeira coisa, transferência de contas de royalties para contas recursos próprios. Tem razão os auditores. Esse procedimento não é um procedimento regular, é um procedimento não ortodoxo, mas é o procedimento utilizado por todos os municípios que utilizam e que recebem royalties de petróleo, por um motivo simples. Se há uma despesa a ser paga, necessária ao município, e ele não tem o caixa nos recursos próprios, mas tem no royalty, mas o dinheiro do royalty não pode pagar aquele tipo de despesa. Ele transfere dinheiro do royalty para a conta de recursos próprios, paga e depois repõe o dinheiro na conta dos royalties. Esse procedimento é rotineiro no estado do Rio, Campos, Macaé, é rotineiro aqui no Espírito Santo todo. É ortodoxo? Não. É um procedimento pouco ortodoxo, irregular, vamos dizer, mas que não ofende
ao cofre, não ofende a destinação do royalty e atende ao interesse público. Então, eu peço aos senhores que seja dado devido tratamento a essa irregularidade. O segundo ponto é transferência de recursos do Fundef para a conta de manutenção do desenvolvimento e ensino. Diz os auditores que é proibido. Não, não é. A cartilha de orientação do Ministério da Educação, que trata de recursos do Fundef, diz o seguinte: 60% de recursos Fundef, e isso é obrigatório, são destinados à valorização do magistério. Tem que usar 60% para pagar professor. Fim, isso é lei. Os outros 40% podem ser usados para manutenção de desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Base. Então, usar esses 40% para outras atividades de manutenção de desenvolvimento do ensino é permitido, sim. Houve um equívoco dos auditores. Bom, e foi mantido na instrução técnica. Vamos atacar agora os dois pontos que tratam de ressarcimento. O primeiro deles refere-se à coleta de lixo, limpeza urbana de Fundão nos anos de 2005 e 2006, concorrências 05 de 2006, 2005 e tomada de preço 06 de 2006. Primeiro item, projeto básico deficiente. Errado. Os auditores usaram o conceito de projeto básico existente na Lei 8666, que é sabido e consagrado pela doutrina que ele é voltado para projeto de obras de engenharia. Quando se trata de serviços, o projeto é básico, mas deve ser adaptado à necessidade e ao tipo do serviço. Isso é tão flagrante que hoje o pregão não admite projeto básico, ele admite termo de referência. E o termo de referência substitui o projeto básico porque ele é um descritivo da atividade que se vai licitar. E o que interessa é que o licitante disponha de todas as informações necessárias para bem elaborar sua proposta. Essa é a finalidade do projeto básico e a finalidade do termo de referência. E o projeto básico dessas licitações tinha 15 folhas, 15 páginas. 15 páginas, maior do que muito termo de referência para editais de limpeza urbana. O erro dos auditores é tão gritante que ele coloca: o projeto básico é deficiente porque faltam os desenhos. Que desenho? Que desenho? É coleta de lixo. Ele está confundindo esse desenho com aquelas pranchas, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, etc., etc., que estão nas obras de engenharia. Não há desenho a ser apresentado no projeto básico para fazer licitação de coleta de lixo. Não há essa irregularidade. Planilha orçamentária deficiente. Errado. Há planilha orçamentária, sim, com 6 itens, cada um deles pedindo o preço unitário, licitação para o menor preço global, a soma dos preços unitários dá o menor preço. E essa planilha orçamentária traz 6 itens. Varrição, coleta do lixo domiciliar, industrial e comercial comum, coleta de lixo hospitalar e transporte, que é um lixo especial, transporte do lixo para aterro, aterro sanitário e caiação de rua. Muito bem, são 6 itens que tradicionalmente são licitados de forma unitária nos projetos, nas licitações de limpeza urbana. Onde é que está a deficiência? E aí o auditor coloca os itens que ele acha que estão faltando na planilha orçamentária. E eu selecionei só um deles aqui: sondagem. Sondagem para limpeza urbana? Vai sondar o quê? Que sondagem é essa? A sondagem daquela de pegar o trado, furar a rua, furar o local? Não há sondagens no conceito que se tem em engenharia para fazer limpeza urbana, licitação de limpeza urbana. Qual é o critério de medição dessa sondagem? Quantas sondagens? Qual é o preço unitário de cada uma? Quer dizer, erraram outra vez. Usaram o conceito de projeto básico para a obra de engenharia que está na 866 para analisar uma licitação de limpeza urbana. Inexistência de critério de aceitabilidade de preços. Errado. O critério existe.
Fundão, quando foi fazer as suas licitações de limpeza urbana, sabendo deste problema, contratou uma empresa para elaborar o termo de referência, projeto básico, e elaborar a planilha orçamentária, indicando os critérios que usava para definir os preços unitários. Estou trazendo esse estudo aí, e esse estudo foi citado na defesa que eu fiz. Há uma planilha orçamentária feita pela administração que apontam os preços unitários de cada uma das tarefas. E qual é a finalidade desse preço unitário se a licitação é por preço global? Para evitar jogo de planilha. Todos nós sabemos que uma licitação por menor preço global, quando pede preços unitários, só tem uma finalidade, que aquele preço unitário seja compatível a mais ou a menos, um percentual compatível com a planilha da administração, para evitar o jogo de planilha. O jogo de planilha só acontece quando há aditamento de quantitativos nos contratos. Não houve aditamento em Fundão. E os preços praticados pelo licitante foram, no máximo, 10% diferente da planilha da administração. Onde é que está faltando o critério de aceitabilidade? Errado. Exigência indevida de visita técnica conjunta. Esse é um assunto discutível. Entende os auditores que isso provoca uma restrição aos licitantes. A licitação não foi feita para atender interesse de licitante, é bom deixar isso claro. A licitação é feita para atender o interesse da administração. Não pode ter cláusulas restritivas indevidas e nem pode ter cláusulas que beneficiem ou prejudiquem a um ou ao outro. Mas se há um interesse da administração em que a visita técnica seja feita de forma conjunta, porque reduz custos e permite uma homogeneidade na informação, ela pode fazer isso sim, no nosso humilde entender. Porque isso não fere interesse de licitante nenhum. É uma cláusula comum a todos eles que todos podem atender. Ah, mas os auditores dizem, se colocar todos os interessados juntos pode haver conluio. Eu posso responder de outra forma. Se fizer as visitas individuais, pode haver conluio entre o servidor e o licitante que está visitando. A Constituição prevê que o princípio da inocência é consagrado e não o princípio da culpa. Em princípio, todos são honestos, até que se prove que o mesmo seja desonesto. Não se pode julgar a priori que os licitantes vão ser desonestos e fazer conluio, porque se fizer isso, admite a presunção que o servidor que vai acompanhar aquele licitante que está indo sozinho também é desonesto e vão fazer conluio. É matéria a ser discutida. Lembrando que a licitação busca o interesse da administração e não o interesse dos licitantes. Finalmente, ainda nesse questão das licitações, o pagamento superior ao preço praticado pelo mercado. Lá, esse item é lamentável. Os auditores, para comprovar essa tese, pegaram duas planilhas orçamentárias de licitações, uma de Vitória e outra de Guarapari. Pegaram essas duas planilhas, viram os determinados itens que lhes interessavam, identificaram o preço que foi pago a maior para o fundão e colocaram como tendo sido feito um sobrepreço. Item 2 da planilha orçamentária de fundão. Coleta de lixo residencial, lixo domiciliar, lixo de residência, comercial e industrial, em caminhão compactador. Unidade de medida, tonelada coletada. Muito bem. Eles pegaram esse mesmo item que está na planilha de Vitória e Guarapari. Vitória cobrava R$ 78,00 a tonelada coletada, Guarapari R$ 64,00, somaram, chegaram a R$ 71,00, determinaram o nome desse preço, preço TCEES, chamaram de preço de mercado e compararam com o preço pago por fundão para esse mesmo item, que foi R$ 158,00, sobrepreço de 110%. Isso é uma tese absurda. Estão comparando coisas que não podem ser comparadas. A coleta de lixo, feita por caminhão, ela é medida em tonelada.
Se pegar um caminhão de lixo em Vitória, ali na Leitão da Silva, descendo a Rio Branco, ele não percorre 200 metros, já recolheu 5 toneladas de lixo. Se fizer a mesma coisa em Fundão, ele vai percorrer uns 15 a 20 quilômetros e vai recolher 1 ou 2 toneladas. Como é que pode comparar essas duas coisas? O custo da coleta em Fundão é infinitamente superior ao de Vitória. E o curioso, Guarapari paga R$ 64,00 a tonelada, Vitória paga 78, Vila Velha paga 101. E são municípios que têm as mesmíssimas características. Não se compara, essa metodologia é errada, totalmente errada, comparando coisas que não podem ser comparadas. E pior, é viciada. É viciada porque se escolheram exatamente os 2 itens, e esse que eu citei é o maior deles, em que há essa discrepância. Ignoraram, por exemplo, que na planilha de Vitória, o transporte tonelada-quilômetro, que é compatível, tanto um município como o outro, que a tonelada-quilômetro é a mesma, Vitória paga R$ 87 centavos a tonelada quilômetro transportada. Fundão paga 44. Vitória superfaturou? Está na mesma planilha. A planilha é a mesma. Dos 6 itens da planilha, 2 têm preços diferenciados contra Fundão. E 4 têm preços diferenciados contra Vitória e Guarapari. Mas foram ignorados. A planilha foi usada exclusivamente nos itens que interessava provar a irregularidade de Fundão. É errado. Não houve. O preço de Fundão foi calculado a partir do estudo feito pela Morche Projetos para esse licitação e usou como parâmetro os municípios de João Neiva, Baixo Guandu e Jaguaré, que têm características similares à de Fundão. Sabe qual é o preço médio obtido para a coleta por tonelada? R$ 141,00. Mas esse é o parâmetro adequado a ser usado para esse edital de Fundão, não o de Vitória. Numa analogia bem grosseira, eu tenho 2 prédios. Preciso fazer coleta de lixo nesses 2 prédios, de 20 andares. Nesse aqui, eu vou pagar a tonelada coletada, avisando, olha, todo o lixo está acumulado no primeiro andar em 2 salas. Muito bem. 5 toneladas de lixo para vocês recolherem. Nesse outro prédio, tem lixo em todos os andares, deve ter uns 100 quilos no primeiro, 50 no 8º. Em suma, vocês vão coletar todos eles. E outra coisa, o elevador está quebrado. O custo da coleta desse lixo para quem vai se prestar a fazer o serviço pode ser o mesmo? Nunca. E é exatamente isso que foi feito aqui. Comparou-se a coleta de lixo de Vitória. Eu estou prosseguindo mais uns 15 minutos, se me permite? Então, os 15 minutos mais prorrogados na forma regimental. Muito obrigado. Então, comparou-se uma coleta de lixo feita em Vitória, onde o plano de carga é muito maior, são mais de 3, 4 mil toneladas, contra Fundão, que são 300 toneladas mês, percorrendo ruas numa distância infinitamente superior àquela de Vitória. Mas os auditores entenderam que isso era válido. Isso que eu estou dizendo aqui foi tudo trazido na defesa técnica em 9 folhas, que eu fiz questão de esmiuçar tudo isso. A instituição técnica, aparentemente, nem conheceu do que foi dito. Manteve o parecer da instituição técnica inicial. Está errado. Parâmetro utilizado errado, metodologia incorreta, planilhas com itens viciados. Não há nenhuma restituição a ser feita, porque o parâmetro usado foi absolutamente correto. A questão do projeto Prato Cheio. Em 2007, a Prefeitura de Fundão instituiu o projeto Prato Cheio. Esses projetos assistencialistas que o Estado brasileiro não se cansa de fazer. Uma cesta básica para cada família que não tivesse renda, são pobres. Muito bem. Os auditores constataram que não foi apresentado o comprovante da entrega dessas cestas básicas.
a quantidade que foram compradas 4.000 cestas básicas, apresentou esse comprovante de pouco mais de 100. Na defesa, feita em 2010, nós alertamos. Bom, a prefeita saiu do executivo em janeiro, 1º de janeiro de 2009. Assumiu um outro prefeito. E os senhores, todos conhecem a política, particularmente no Espírito Santo, em alguns municípios, não há adversários políticos, há inimigos. Há inimigos. Aquele que assume, ele governa metade olhando para frente, metade olhando pelo retrovisor. Não se conseguiu encontrar em 2010 esses comprovantes, nem o cadastro. A administração, naquele momento, informou que não foi encontrado nada. Nós informamos isso na defesa e que íamos buscar fazer diligências para tentar obter. Mas esclarecemos uma coisa. Os comprovantes que nós trouxemos, vários deles dizem: o benefício está sendo concedido à família tal, por meio de fulano tal, cadastrado no projeto Prato Cheio. Em outras palavras, há um indicativo formal de que havia um cadastro daquele cidadão no projeto Prato Cheio. Havia esse cadastro. Outra coisa, se eu tinha 100 comprovantes, por que razão eu teria só apenas esses comprovantes, não teriam todos os demais? Não teria lógica nem sentido. É uma declaração formal do secretário à época de que havia o cadastro e haviam os comprovantes, as cestas eram entregues em visitas domiciliares. Eu só apontei e indiquei o seguinte: indício. O que é indício? Indício, pelo 239 do CPP, é a circunstância provada. É a circunstância provada, é o fato, que permite, por indução, que se chegue a uma circunstância diferente daquela, uma outra circunstância, a ela correlacionada. Então, se eu tenho comprovantes que afirmam textualmente que aquela pessoa está cadastrada, isso é um indício concreto de que há um cadastro, de que havia um cadastro. Se aqueles comprovantes que eu trouxe trazem endereço, renda familiar, descrição da família e o parecer social, e se havia 4 servidores destinados a entregar cestas básicas nas famílias, isso é um indício concreto de que as cestas básicas estavam sendo entregues, o que nos permite concluir, e aí vem a indução, desses 2 indícios concretos, de que havia sim um cadastro, de que havia sim entregas domiciliares comprovadas. O desaparecimento ou perdimento do cadastro e dos outros comprovantes é história a ser discutida. Não é motivação para se determinar uma restituição fixando a priori que não houve a distribuição. O indício mostra o contrário. Mas nós dissemos que iríamos fazer as diligências. E fizemos. A prefeita Maria Dulce assumiu novamente a Prefeitura de Fundão em janeiro de 2013. Eu pedi que fizessem as diligências necessárias. E estou trazendo aí, seguramente tem mais de 1000 comprovantes de entrega de cestas básicas. Não encontramos todas, não. Mas uma parte foi encontrada. E o cadastro também, porque utilizou-se o cadastro da assistência social para definir os beneficiários. E mais, nós trouxemos declarações dos assistentes sociais que na época fizeram o cadastro e a entrega. Por quê? Porque na ausência da prova documental, a prova testemunhal também tem valor. A prova testemunhal tem valor, sim. Era um mecanismo de prova de que algo foi feito. E se tudo isso não bastar para comprovar que houve sim um cadastro, que havia um cadastro e que foram feitas as entregas, eu devo pedir ao tribunal que determine diligências locais. Vamos interrogar, vamos trazer todos os beneficiários, botar em fila e pedir o testemunho de cada um se recebeu ou não a cesta básica. Afinal, nós estamos tratando aqui de ressarcimento. Deve ser feita prova, e a prova testemunhal é um mecanismo que pode ser usado. Eu estou seguro
de que as peças que foram trazidas suprem fartamente essa necessidade, senhor relator. E que a Câmara, sem dúvida nenhuma, entenderá que não houve as irregularidades que foram trazidas na instrução técnica e que não é cabível nem ressarcimento nessa questão da limpeza urbana, nem ressarcimento na questão do prato cheio e nem nenhum tipo de sanção pecuniária, porque irregularidade não houve, exceto o procedimento pouco ortodoxo, reconheço, de utilizar recursos royalties para pagar despesas via a conta de recursos próprios, retornando depois o dinheiro para o reequilíbrio da conta dos royalties. Então, eu peço que sejam considerados como regulares esses atos, senhor relator, e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu solicito a juntada dos documentos, das notas taquigráficas, o encaminhamento dos mesmos eu vou retirar o processo de pauta e o encaminhamento ao gabinete. Senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Eu gostaria de... Houve por parte da defesa uma contestação da manifestação do corpo funcional dessa casa. Eu gostaria, em vista disso, que os autos fossem remetidos ao corpo técnico para que eles possam se manifestar de maneira legítima. Vossa Senhoria se manifestou, mas como houve essa manifestação, essa contestação em relação ao corpo funcional, para que possa enviar à área técnica. Obrigado. Se me permite, a manifestação de defesa sempre é em oposição à manifestação da área técnica. Caso contrário, o defensor não viria à tribuna fazer. Simplesmente, se a área técnica diz, olha, a defesa estava certa, o representante nem vem aqui fazer defesa. Então, a manifestação sempre, nesse caso, vai ser contrária à oposição da área técnica. Eu não vejo, praticamente, nenhum inconveniente nisso. Muito obrigado. Ok. Bem. Palavra do Ministério Público. Até por conta disso, eu sempre defendi que todas as vezes que fosse feita a defesa oral, os autos fossem também encaminhados à área técnica, né? Até para que o julgador tenha o maior conforto na hora de proferir o voto, ou seja, o processo possa estar o máximo instruído, né? De maneira que o relator possa ficar bastante confortável na sua decisão. Muito bem, procedido de sustentação oral. Não temos mais pedido de sustentação oral para a sessão de hoje. Vamos retomar, então, a ordem da pauta, iniciando com a relatoria dos processos. Começamos com o processo 2456-2014, de minha relatoria. Câmara Municipal de Água Doce do Norte, prestação de contas anual, exercício 2013. Responsável, o senhor Antônio José Garcia. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica ministerial e votando julgar regular com quitação e após arquivamento. O próximo processo, 2784/2013, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Muqui, exercício 2012, continua com vista com o conselheiro Marco Antônio. O processo 6394/2014, relatório resumido de execução orçamentária, segundo bimestre 2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, acompanha a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. E, por fim, o processo 2742/2005, uma auditoria especial realizada na Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo. Não havia quórum na sessão anterior, continuamos sem o quórum, então o processo continua adiado por falta de quórum. Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos. Processo 2456/2014, regular, quitação, arquivamento. 2784/2013, vista conselheiro Marco Antônio. 6394/2014, arquivar. 2742/2005, adiado por falta de quórum. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon.
Obrigado, presidente. Primeiro processo 3246/2013 está ainda em primeira sessão com o conselheiro Marco Antônio. O 7486/2008 retirado de pauta. Houve a sustentação oral. O 8505/2014 estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial, extinção do processo sem resolução do mérito, arquivar da ciência. O 1894/2012, mesmo sem o pedido do Ministério Público, eu encaminhei para a área técnica, então retirei de pauta. Eu já havia encaminhado, porque foram apresentados novos documentos e eu achei importante passar pela área técnica. O processo 2099, também com primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Processo 11203/2014, arquivar. O processo 1733, farei a leitura. Há pedido de sustentação oral. O secretário para proceder devido pregão. Encontra-se presente interessado no processo 1733/2012, que trata de representação em face da Prefeitura de Mantenópolis, ou alguns dos senhores responsáveis: Eduardo Alves Carneiro, Leomar Alves Carneiro, Maura Benizio de Carvalho, Clério Dias Pereira, Odaildo José de Carvalho, Elisamara da Silva Coelho, José Silvério Barbosa, Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial, Gualimp, Assessoria e Consultoria Limitada, Indeteb, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico de Pesquisa e Ciência, Assessoria e Planejamento Limitado, ou algum de seus advogados. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Processo 5950/2007, passo a leitura. Esse há pedido? Não, né? De sustentação oral, não encontrei. Tratam os autos de denúncia sobre supostas irregularidades no Executivo Municipal, exercício 2006-2007, onde a ITC concluiu pela manutenção das irregularidades 3.1, ausência de motivação suficiente e liquidação indevida de despesa, ressarcimento de R$ 40.723, subdividido em diárias pagas ao prefeito, ao senhor Carlos Nilo, motorista, e ao senhor José Almondes, chefe de gabinete. E o outro item, ausência de controle de ponto, pagamento de horas extras sem motivação e acima do limite legal. Em relação ao prefeito, seria o responsável solidariamente o agente responsável, o prefeito, né? 3.3, recontratação sucessiva de servidores temporários. Sugeriu multa, conversão em tomada de conta especial. Da mesma forma, decidiu o Ministério Público Especial de Contas, parecer da lavra do procurador Heron. Passo a fundamentar. O item ausência de motivação suficiente e liquidação indevida de despesa, responsáveis prefeito, motorista e chefe de gabinete. O relatório de auditoria apontou indícios de irregularidades no recebimento de diárias decorrentes da ausência nos boletins de diárias do prefeito, senhor Ernesto, e do chefe de gabinete, senhor José, de datas e horários de saída e retorno à sede, destino da viagem, ausência, além da ausência de comprovantes, atestados de presença, certificado dos eventos dos quais estes teriam participado. Das diárias do prefeito.
Alegou a auditoria que o prefeito recebeu indevidamente no exercício 2007 o quantitativo de 76 diárias, perfazendo um valor de R$ 29.190, equivalentes à meia diária paga maior, no valor de R$ 197,75, bem como diárias sem motivação. Verifiquei que nos processos de diários, eu estou resumindo, viu, presidente? Que nos processos de diários relacionados ao ex-prefeito, o que ensejou o apontamento de irregularidade foi a ausência de motivação específica da viagem, já que as razões apostas nos boletins são vagas e não possibilitaram confirmar se o assunto que o chefe do Executivo Municipal tratou na capital seria ou não matéria de interesse daquele município. Nos casos das diárias pagas ao ex-prefeito, o que se depreende é uma prestação de contas inadequada, ou, em outro dizer, incompleta, e, neste contexto, há que se diferenciar ato inexistente do ato falho, pois, na hipótese vertente, foram apresentados os elementos que a caracterizariam como despesa de interesse público, embora não de forma desejável, ou não compostos com todos os elementos exigidos pela lei. Não é de todo absurdo a indagação do ex-prefeito quando argumenta que a citada motivação que embasou suas viagens já seria suficiente para demonstrar o interesse público da despesa, tendo em vista que em suas funções estariam implícitas as tratativas com outras autoridades de esferas diferentes de governo, em prol do município, que representa notadamente porque a comprovação da sua presença na grande maioria desses casos é tarefa de difícil execução. Contudo, os processos de diária do ex-prefeito carecem de melhor instrumento de instrução, pois se, por um lado, há impossibilidade de comprovação da presença do beneficiário em reuniões com outras autoridades na capital, por outro, deveriam os processos de prestação de contas serem instruídos minimamente com especificação do local, instituição que foi visitado e da autoridade com a qual se reuniu, bem como devem fazer referência ao assunto tratado, ainda que sem pormenores, por óbvio, sem adentrar no mérito das matérias. Considerando que não houve omissão em prestar conta por parte do responsável, mas sim houve prestação de contas incompleta e indevida, decorrente de ausência de regras de controle, especialmente tendo em vista o prazo elastecido, no caso do controle interno, para a adoção de mecanismos de controle interno, dado aos jurisdicionados, entendo por manter a irregularidade, mas afasto o ressarcimento proposto. Sobre as diárias do motorista, senhor Carlos. Quanto ao servidor Carlos, motorista, alegou à auditoria que o mesmo recebeu indevidamente no exercício 2007 o quantitativo de 78 diárias, perfazendo R$ 7.185. Só um momento, presidente. Considerando que as motivações e o interesse público das despesas ora analisadas, referente às diárias do motorista, senhor Carlos, devem ser verificados em função das concedidas ao prefeito à época, saliento que somente os pagamentos deste benefício nas datas dos deslocamentos de ambos que se correspondam devem ser relevados, sob os mesmos argumentos anteriormente explicitados. Deste modo, como o próprio defendente alegou, as diárias recebidas pelo motorista teriam fundamento no interesse público que envolvia a viagem do ex-prefeito, já que inerente à sua função de motorista, o deslocamento em acompanhamento daquele. Portanto, as diárias cujas datas de deslocamento não foram as mesmas verificadas nos deslocamentos do ex-prefeito, devem ser entendidas sem motivação, restando desprovidas de interesse público e, em consequência, passíveis de devolução ao erário, que eu encontrei um montante de R$ 3.878. Somado o valor das diárias pagas em duplicidade, R$ 180, devidamente reconhecido pelo justificante, totaliza o valor de R$ 4.066. Das diárias pagas ao senhor José Carlos Almondes, secretário de Administração. Quanto ao servidor José Carlos Almondes,
secretário municipal de administração, lotado no gabinete do prefeito, a auditoria alega que o mesmo recebeu indevidamente no exercício 2007 51 diárias, total de 4.348, equivalentes a 5 diárias pagas a maior nos meses de abril, junho, julho e agosto, e outras 46 diárias sem motivação. Mantenham a irregularidade e o ressarcimento de todos os valores pagos com diárias não liquidadas relacionados a este secretário. Pagamento de gratificações aos membros de comissão de inquérito administrativo, ultrapassando o prazo legal estabelecido para o desempenho das funções gratificadas correlatas. Constataram os auditores o pagamento de gratificações aos membros da comissão de inquérito administrativo, instituída pela Portaria 486/2005, ocorrendo pagamento continuado de gratificação de 30% a cada um de seus membros, concedido através da Portaria 506/2005. Assinalo que a gratificação fixada através de portaria contraria o princípio da legalidade, tendo em vista o que preceitua artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Contudo, em que pese acatar o afastamento da irregularidade, tal como foi apontada pela peça conclusiva, uma vez que seria legítima a existência de uma comissão de inquérito permanente atuando em todos os procedimentos administrativos disciplinares de forma contínua, discordo, no caso concreto, da constituição de uma comissão por prazo indeterminado, já que ficou constatada a carência de demanda suficiente para a sua existência contínua, bem como do respectivo pagamento da gratificação. Nesse sentido, determino que o procedimento seja revisto pela administração, fixando na portaria que vier a constituir a respectiva comissão, prazo atrelado à atuação de seus membros em cada caso apurado, bem como instituindo a gratificação necessária para o pagamento dessa comissão através de regular instrumento, lei, sendo que ambas, repito, devem ser restritas ao período de apuração onde houver contrapartida de execução de serviço. Ausência de controle de ponto, pagamento de horas extras sem motivação e acima do limite legal. De acordo com a relatório de auditoria, a legislação vigente do município limita a realização de serviços extraordinários de 2 horas diárias, o que leva ao limite mensal de 44 horas, considerando-se a existência de 22 dias úteis por mês. Foi constatado pela auditoria que o servidor Gerson Porto recebeu 60 horas extras mensais em 2007, cujo montante recebido, R$ 3.160, estaria passível de ressarcimento. O caso em questão cinge-se ao pagamento de 60 horas mensais fixas a título de horas extras na função de motorista desde 1993, passando a ser incorporado em sua remuneração desde janeiro de 1997 através de portaria a portaria número 157 de 1996. Quanto à incorporação das horas extras à remuneração do servidor em questão, importa salientar que, diferente do que ocorre com os trabalhadores seletistas, que podem incorporar as horas extras e suas remunerações quando habitualmente recebidas, a jurisprudência é pacífica e veda a extensão deste procedimento aos estatutários. Considerando que as horas extras possuem, no caso concreto, caráter remuneratório e, como tal, devem ser respaldadas em lei, resta demonstrado como medida flagrantemente inconstitucional sua fixação através de portaria. Quanto ao ressarcimento proposto, divido da área técnica em face das decisões reiteradas do STF acerca do assunto. Transcrevo apenas o julgamento pela ilegalidade do pagamento do benefício previdenciário não importa na obrigatoriedade da devolução das importâncias recebidas de boa-fé. Agravo 746442, ministra relatora Carmen Lúcia,
Diário da Justiça, 23/10/2009. Eu trouxe diversas outras decisões, mas eu não vou ler não, até porque esse é um assunto pacífico. Ressalto, além do princípio da boa-fé de terceiros, a teoria da aparência e o princípio da segurança jurídica. Implementaram na mencionada portaria nos idos de 1993, densidade jurídica, conferindo legitimidade ao referido pagamento, inclusive com aval dos órgãos fiscalizatórios, já que tal procedimento foi utilizado pelos gestores que antecederam os defendentes em questão sem qualquer questionamento de possível ilegalidade. Neste contexto, entendo por manter a irregularidade em questão, sem, contudo, imputar o ressarcimento. Determino ao Executivo a cessação dos efeitos da Portaria 157 de 96, merecendo apreciação preliminar de sua inconstitucionalidade quando do julgamento desses autos, lembrando que há uma preliminar em relação à recontratação sucessiva de servidores temporários. Foi constatada pela equipe de auditoria a renovação sucessiva de diversos contratos temporários, abrangendo os exercícios 2006 e 2007. Destaco, a princípio, que as contratações temporárias apontadas como irregulares pela auditoria se deram amparadas pelas leis. São diversas leis, cujos efeitos tiveram início nas datas que variam de janeiro a setembro de 2007. O último concurso realizado naquele município teve sua homologação em junho de 2002 para professor de primeira a quarta série, supervisor escolar, fiscal sanitário, defensor público, ajudante de serviço público, cuja validade se deu até junho de 2006. Posteriormente, apesar do encaminhamento do projeto de lei 6/2007 ao Legislativo Local, a fim de realizar concurso público para provimento de cargos no âmbito daquela prefeitura, nas áreas de saúde, administração, agricultura, meio ambiente, educação, assistência social e obras, somente a partir de março de 2007, o Poder Executivo ficou autorizado a realizar o certame com a edição da Lei 1092 de 2007. Assim, acompanha o entendimento técnico levantado pela auditoria quanto à regularidade das contratações efetuadas em 2006. Em relação às renovações indevidas de tais contratações, conforme demonstrativo apontado no relatório de auditoria, destaco que a realização do necessário concurso somente poderia iniciar em março de 2007 com a edição da lei, ou seja, em data posterior à grande parte das contratações que se deram em janeiro, fevereiro e março. Lado outro, não se pode olvidar que um processo de seleção com regras rígidas, como concurso público, demanda tempo para sua realização e conclusão. Pelo exposto, afasto a irregularidade deste tópico. Acumulação indevida de remuneração. O relatório de auditoria informa que o vice-prefeito, senhor Renato Vilela, recebeu cumulativamente de janeiro a dezembro de 2007 a remuneração mensal de R$ 4.500 como médico do PSF e R$ 3.000 como vice-prefeito, cargos que não se enquadram em nenhuma das exceções de acumulação devida previstas na Constituição. O senhor Renato, embora citado, não apresentou justificativas. Entretanto, o senhor Ernesto Pereira encaminha a defesa, reconhecendo o pagamento cumulativo, e informa que este formulou requerimento ao procurador-geral do município, que emitiu parecer no sentido de que a acumulação era devida, uma vez que o cargo de vice-prefeito não exigia carga horária, permitia a acumulação. Na peça conclusiva, a área técnica afasta irregularidade porque entende que as normas legais restritivas de direito devem ser interpretadas de forma literal e sempre restritivamente, ou seja, não se estendem restrições de direitos por analogia jurídica. Neste particular, discordo do entendimento esposado, pois, embora o artigo 38, inciso 2 da Constituição, disponha sobre regra de acumulação remunerada de cargos somente para o prefeito, por outro lado, a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida nos casos enumerados do inciso 16 e suas alíneas, não se estende ao vice-prefeito.
Então, desta feita, considerando as hipóteses do texto constitucional, são taxativas, não vou ler o texto porque, e não enunciativas ou exemplificativas, não há como estender a permissão de acumulação remunerada de cargos públicos, é o caso do vice-prefeito. Então, neste contexto, mantém a irregularidade, afasto, contudo, o ressarcimento. Voto. Procedência parcial, em virtude da manutenção das irregularidades que já citei. Tomada de conta especial. Ressarcimento, solidariamente ao prefeito à época. O motorista, R$ 4.066, o chefe de gabinete, R$ 4.348, e o Ernesto Pereira, que era o prefeito à época. E multa individual ao senhor Ernesto Carlos Roberto Milo e José Carlos Almondes de R$ 3.000, determinações. Faltou aqui no dispositivo a preliminar. A preliminar de inconstitucionalidade? Essa matéria já foi apreciada pelo plenário? O Supremo já manifestou? Não, essa preliminar... Não, a preliminar que alega a inconstitucionalidade da portaria. Exatamente. Porque... Então não há necessidade. Não, porque se não foi, nós temos que apreciar via plenário. Óbvio. Nos termos do artigo 337. Se já foi, aplicamos o 338. Eu acho que é cabível aplicar o 338. Mas tem manifestação expressa? Se não tem... Eu vou solicitar a vista dos autos. Então, tá bom, presidente. E devolvo a palavra à Vossa Excelência. Vossa Excelência dar uma... (3273) é aquele mesmo caso de ontem, onde o NEL sugere o arquivamento, o Ministério Público discorda. Eu estou concordando com o NEL por arquivar o processo. Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho, devolvo. É o último processo. Proclamando o resultado. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 3246/2013, vista conselheiro Marco Antônio. Processo 7486/2008, houve sustentação oral. Processo retirado de pauta para ser encaminhado à área técnica e posteriormente ao Ministério Público. Processo 8505/2014, extinção do processo em resolução de mérito, arquivar da ciência. Processo 1894/2012, retirado de pauta. 2099/2012, continuou com o vice-conselheiro Marco Antônio. Processo 11.213/2014, arquivar. Processo 17.33/2012, foi feito o primeiro pregão, julgamento adiado, processo continua em pauta, tendo em vista a solicitação de sustentação oral. Processo 5950/2007, vista conselheiro Rana. 3273/2012, arquivar. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, eminente procurador, senhores conselheiros. Primeiro processo 7520/2014, omissão na remessa de prestação de contas bimestral terceiro bimestre 2014, Prefeitura de Ibatiba, responsável José Alcor de Oliveira. Estou acompanhando os opinamentos e votando pelo arquivamento dos autos em face da perda do objeto de saneamento da omissão. Processo 9513/2014, também omissão na remessa, prestação de contas bimestral quarto bimestre de 2014, Prefeitura de 12 do Rio Preto, responsável Cláudia Martins Bassos. Eu estou acompanhando os opinamentos, votando pelo arquivamento dos autos em face do saneamento da omissão.
O processo 5606 de 2011 é um relatório de auditoria de engenharia, Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Estou acompanhando também os opinamentos da área técnica do Ministério Público Especial de Contas e votando pela não realização dos procedimentos de fiscalização constantes dos presentes autos, com consequente arquivamento, sem prejuízo de futura apuração, em face de não indicação de indícios no processo originário, que seria uma denúncia. Próximo processo, 7171 de 2012. Esse processo continua em pauta, senhor presidente, adiado. Foi objeto de vício, Vossa Excelência. Processo pautado com voto da conselheira Márcia. A informação que nós tivemos que a conselheira Márcia deve estar retornando na próxima sessão. Ótimo, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, processo 1826 de 2011, prestação de contas anual, exercício de 2010, Instituto de Previdência e Servidores no Sítio de Mimoso do Sul, responsável Lúcia Maria Torres Gomes. Esse processo foi aquele que nós fizemos nova publicação com pautado na minha pauta. Eu estou adiando até para ficar aquelas duas pautas presentes em meu nome. Mas pode ser feito o pregão. Também, fazer o pregão. Muito bom. Então solicito o secretário que faça o devido pregão na forma regimental. Quanto aos presentes interessados no processo 1826 de 2011, prestação de contas anual exercício 2010, do Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, responsável Lúcia Maria Fontes Gomes, não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo, 2424 de 2012, prestação de contas anual exercício 2011, Instituto de Previdência de Mimoso do Sul, responsável Lúcia Maria Fontes Gomes e Ângelo Guassoni Júnior, da mesma maneira, publicado em pauta. Retorno a palavra à Excelência, presidente. Pregão. Solicito o secretário que faça o devido pregão na forma regimental. Quantos presentes interessados no processo 2424 de 2012, prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, exercício 2011, responsáveis Lúcia Maria Fontes Gomes e Ângelo Guassoni Júnior, também não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 588 de 2015, relatório resumido de execução orçamentária, 5º bimestre de 2014, Prefeitura de Águia Branca, Ana Maria Carlete Kiuki, agente responsável pela emissão de parecer de alerta, é o voto. 590 de 2015, também relatório resumido de execução orçamentária, 5º bimestre de 2014, Prefeitura de Conceição de Castelo, Francisco Saulo Belisário, agente responsável, parecer de alerta. Processo 4543 de 2012, representação em face do Instituto de Mimoso do Sul, Ministério da Previdência Social interessado, agente responsável Lúcia Maria Fontes Gomes, Flávia Roberta Cise Novaes Leite e Ângelo Guassoni Júnior. Também processo publicado. Retorno a palavra à Excelência, presidente. Solicito ao secretário que faça o devido pregão na forma regimental. Quanto aos presentes interessados no processo 4543 de 2012, representação em face do Instituto de Previdência e Servidores do Município de Mimoso do Sul, responsáveis Lúcia Maria Fontes Gomes, Flávia Roberta Cise Novaes Leite e Ângelo Guassoni Júnior ou algum de seus advogados, também não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, processo 2021 de 2014, processo de admissão, Adriadson Brandão Leão, a divergência, área técnica pugna pelo registro, Ministério Público Especial de Contas pugna pela realização de diligência. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas no que se diz respeito à juntada de documento que comprove a conclusão do ensino médio. Retorno a palavra à Excelência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo chamou. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Processo 2117 de 2014, esse processo, conquanto seja incontroverso, eu estou acompanhando no que diz respeito ao registro, mas há uma impropriedade no nome e eu estou expedindo determinação no sentido que se faça publicação com a correção
O nome Batista. Devolvo a palavra a Excelência. Pequena divergência. Já com a aquiescência da Câmara, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. 6980 de 2013. Processo controverso. A área técnica pugna pela devolução dos autos à origem. E o Ministério Público Especial de Contas pugna pelo registro. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas, tendo em vista que a matéria que a área técnica está sugerindo, apuração de ressarcimento horário, em face da demissão nesses autos, eu estou entendendo que tem que ser feito pela origem nesse primeiro momento. Retorno a palavra à Excelência, faça a divergência. A divergência aqui já é o contrário. Aqui o Ministério Público pede o registro. Vossa Excelência está acompanhando, coloca o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo chamou. Acompanho o relator. Também acompanho, devolvo. Eu disse que eu estava acompanhando a área técnica, senhor presidente? Não, o Ministério Público. Ah, tá. Então tá. É isso mesmo. Processo 1429 de 2008. Processo lá do Instituto de Vila Velha, aposentadoria de pessoal. Antônio Gaia é o aposentando. Eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas, que pugna pelo registro. A área técnica, a questão de aposentadoria por invalidez, está sugerindo retorno à origem, já foi retornado aos dirigentes autos uma vez. Eu estou entendendo que há elementos para registrar no que foi acompanhado do Ministério Público Especial de Contas. Retorno a palavra, senhor presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. 27/12 de 2005, aposentadoria, Nilson Tobias Costa. Existem os opinamentos todos, tanto da área técnica como do Ministério Público, pelo retorno dos autos à origem. Eu estou entendendo que existe uma tabela de vencimento e que a progressão da vencimento do servidor se deu após a sua aposentadoria, então não repercutiria na fixação dos proventos, no que diz respeito à assiduidade e o seu tempo de serviço. Eu estou pugnando pelo registro do ato, divergindo da área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Estou retornando a palavra à Excelência. Tendo em vista a divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo chamou. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Processo 82 e 85, 2014, aposentadoria Rosilda dos Santos Lugão, área técnica pugna pelo registro e o Ministério Público Especial de Contas pugna pela realização de diligências baixando os autos à origem. O que aconteceu nesses autos, eu estou acompanhando a área técnica, o que aconteceu nesses autos é que os proventos de um agente fiscal de rendas foram fixados em valor superior ao teto remuneratório do governador. Eu estou entendendo que a fixação dos proventos está correta e que essa limitação pelo teto do governador, ela ocorre exatamente no momento da percepção dos proventos. Até porque se subir o teto do governador, os proventos já estão fixados. Em face da divergência, retorno a palavra à Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. 84, 57 de 2014, aposentadoria Salvina Arruda Silva de Faria. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas pelo registro, bem como processo 85/12 de 2014, aposentadoria Maria Aparecida Nunes Duarte, também acompanhando a ambos pelo registro. Os demais processos da página, todos registro acompanhando 8587 de 2014, Irisnei Alves Rodrigues Alcuri, 859414, Benedito Delson Ferreira de Castro, 864114, Celso de Jesus Pereira. O processo 7919 de 2013, área técnica pugna pela devolução dos autos à origem, Ministério Público Especial de Contas pelo registro. Eu estou acompanhando a área técnica, no sentido que os autos sejam devolvidos à origem, aguardando em trânsito julgado processo judicial 04803003282-4. Faça a divergência e retorna a palavra.
Havendo divergência, coloco o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Também é matéria pacificada nessa casa. Acompanho o relator. Processo 8336-2014, incontroverso, registro de Rita de Cásser Pimentel. Processo 833314, pensão de Eleir Nunes Cabidelli Oliveira, também registro incontroverso. E o último processo pautado, 8659-2014, uma reforma José Carlos Ramos, também registro, processo incontroverso. Eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Proclamando o resultado, o conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 7520-2014, arquivar. 9513-2014, arquivar. 5606-2011, arquivar. 7171-2012, devolvido, adiado. Processo 1826-2011, foi feito segundo pregão. Processo continua na pauta, julgamento adiado na forma regimental. 2424-2012, foi feito segundo pregão. Processo continua na pauta, julgamento adiado. Processo 588-2015, parecer de alerta. 590-2015, também parecer de alerta. 4543-2012, foi feito segundo pregão, julgamento adiado, processo continua na pauta na forma regimental. Esse processo de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 37 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 11 de fevereiro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.